Prazer. Boa tarde. Que maravilha, obrigada, hein? É muito Uma bom. alegria estar aqui. Bem-vindo, querido amigo. Nosso primeiro encontro virtual europeu para educadores espíritas. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada por, nessa manhã de domingo, se dispor a estar aqui. Gratidão. Eu que agradeço, viu? Uma alegria. Faço das minhas palavras das meninas. Ótimo. Então, para falar de Paulo hoje à tarde, não é? Ou hoje pela manhã, aí no Brasil e em alguns outros países. Nós praticamente desconhecemos o teor das nossas tarefas aqui na Terra. Paulo de Tarso abraçou a sua missão como pouquíssimos homens o fez. O nosso Mestre Jesus o separou, o escolheu como vaso, o depositário da Boa Nova, que encontraria o caminho do lançar a semente através da educação espiritual de todos os gentios da época. Forte, destemido, impetuoso, mas também sábio, amoroso e solidário, Paulo agarrou a sua missão, andou, espalhou, divulgou, mas principalmente educou. E é para falar do exemplo de educador que foi Paulo de Tarso que convidamos e tivemos o imenso prazer de receber como resposta positiva o verbo inteligente e esclarecido de Arthur Valadares. Natural de Patrocínio, Minas Gerais, residindo atualmente em São Paulo, onde se vincula à Associação Espírita Obreiros do Bem, expositor espírita, é um dos fundadores do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, Paulo de Tarso. Arthur Valadares, para nós é um enorme, imenso prazer tê-lo conosco, como já foi dito, né, com seu verbo tão esclarecedor, inteligente, esperto, e que coloca realmente luz em nossas mentes. Muito obrigada por ter aceito esse convite, e a partir desse momento nós te escutamos. Bom, então, um bom dia, boa tarde para todos que nos acompanham, aí da Europa, aqui do Brasil, de várias partes do mundo. É uma imensa alegria podermos ter essa nossa ceia aqui neste domingo em torno do Evangelho, em torno do pão da vida, que é Jesus. Então, eu gostaria de agradecer na pessoa da Silvana, que me fez o convite, pela oportunidade de estar aqui como mais um colaborador, mais um aprendiz, mais um caminheiro aí do Evangelho, para juntos trocarmos algumas ideias, para amadurecermos algumas reflexões, sempre em busca, como dizia Paulo, de prosseguir para o alvo, aquilo que é a meta que nos foi proposta por Jesus, o caminho que nós temos a trilhar. Portanto, que o Mestre abençoe e inspire a todos nós nesta manhã de reflexões. Ao longo de todo esse evento aí, certamente muitas sementes já foram acolhidas, e que após este evento possamos todos realmente investir nestas sementes para que venha a se tornar em nossa vida e principalmente em nós mesmos, venha a se tornar frutos abundantes. Então, que o Mestre nos abençoe e nos inspire. Disse um certo sábio que se quiseres construir um navio, não deves pedir às pessoas para que busquem madeira, não deves lhes dar tarefas ou trabalhos, deves antes falar a elas longamente da grandeza e da imensidão do mar, do oceano. Essa frase, eu acho ela muito rica, muito bela e muito pertinente ao que nós vamos falar aqui hoje, sobre esse assunto da educação e desse educador por excelência que foi o apóstolo Paulo, que entendeu que para falarmos ou para realmente contribuirmos nesta seara, antes da ação, devemos pensar na motivação que está por trás. Antes do ir ao campo, devemos também nos enriquecer do propósito, do ideal, daquilo que realmente alimenta o movimento, a ação. E essa frase, então, ela resume um pouco do que é a própria essência da educação, porque sabemos, aprendemos
Com Emmanuel, por exemplo, no seu livro Pensamento e Vida, no capítulo 5, quando ele trata da educação, que a educação não é algo que tão somente se imponha de fora para dentro por meio da instrução. A educação só se processa efetivamente quando entendida nessa linha mais abrangente que o Espiritismo nos apresenta, não simplesmente ornamentar a inteligência ou o intelecto, mas formar os caracteres, moldar o indivíduo, fazer do indivíduo uma nova versão, expressando mais dos seus potenciais divinos. A educação, para Emmanuel, só se dá quando exista uma consciente adesão da vontade, que passe então a se consagrar ao bem por si mesma, de motu próprio, por amor ao próprio bem. Quando já não há mais simplesmente uma imposição exterior, mas quando o próprio espírito então desperta para o movimento que lhe cabe fazer, realizar no dia a dia, ao longo da caminhada. Então, falar de educação é essencialmente falar de despertar, porque a educação propriamente, quem a fará é o indivíduo, mas um dos grandes desafios e a grande motivação do educador deverá ser pensar os melhores meios de despertar o indivíduo para o que ele é, para o que ele está destinado a ser, para todos os potenciais que jazem ali nele, dormentes, em hibernação, mas que com a motivação e o despertar da vontade haverão de florescer e de frutificar. Aí o porquê de termos selecionado essa frase. Se quisermos construir um navio, mais do que orientarmos isso e aquilo outro, mais do que compartilharmos conhecimentos, designarmos tarefas e ações, falemos antes das motivações. Enriqueçamos antes o espírito com esse desejo, com esse anseio por conhecer, por navegar a imensidão do mar, a imensidão do oceano, aqui entendido como essa grandeza do universo que temos por desvendar, por conhecer. Então isso nos remonta um pouco à própria filosofia grega, lá nos seus primórdios, na sua origem, esse amor pelo conhecer, por entender as leis divinas, a lei natural. Isso nos remonta a essa ação paulina de falar longamente para nós, em vida, em ações, em palavras, da grandeza do que é o Evangelho, do que expressa a vida e a exemplificação de Jesus para todos nós. Então, acho que Paulo soube compreender muito bem essa finalidade primordial do educador, despertar para que o indivíduo, então, repleto agora, preenchido desses ideais, desses horizontes, ele possa avançar, porque só aí o indivíduo encontrará a força para superar os desafios do processo. Porque educar-se não é simples, educar-se exige uma série de, digamos, compromissos, de dedicações, paciência, perseverança, humildade, coragem, uma série de requisitos sem os quais não se avança nessa senda. Por isso a importância de preencher o coração do educando com esses requisitos. Fazê-lo amar a grandeza do que o espera, a grandeza, em nosso caso, do que o Evangelho nos descortina, a grandeza de Jesus, do seu amor. Fazer com que o Espírito deseje estar cada vez mais próximo dele, comungando com ele na seara do Evangelho. Uma vez assim enriquecido desses novos horizontes, o Espírito terá muito combustível, então, para caminhar e avançar na senda que lhe está proposta. Por isso, penso que um dos grandes papéis do educador, e Paulo, como pouco soube fazê-lo, é abrir horizontes, é lançar sementes, sulcando o solo dos corações, pelo esforço aí da tarefa árdua de cada dia, mas especialmente abrir horizontes, perspectivas, para que o espírito agora fascinado com esses novos horizontes possa se descolar um pouco das preocupações mais rasteiras da vida apenas, possa projetar o seu olhar para mais longe,
não o restringindo apenas ao aqui, ao agora, ao que diz respeito à personalidade transitória, para que ele veja o projeto de maior abrangência que Jesus vem descortinar, que não é um projeto que se resume à Terra, não é um projeto que diz respeito a corpos, a personalidades, é um projeto de imortalidade, é um projeto de vida eterna, o que nós temos no Evangelho. E Paulo soube traduzir isso com tanta eloquência, de maneira tão contagiante em sua vida, que por isso talvez ele tenha conseguido tanta abrangência na sua ação, tanto alcance nos corações, porque ele realmente comprometeu a sua vida com esse projeto, o de despertar consciências para a grandeza do Cristo e do Evangelho. Traduzindo isso numa tal paixão, um tal amor por essa causa, que era praticamente impossível permanecer impassível diante daquele coração. Sentia-se envolver o indivíduo por aquelas energias, por aquela fala, por aquele testemunho, por aquela ascendência espiritual. E é mais ou menos, no caso de Paulo, ou um ou outro extremo, ame-o ou deixe-o, porque com essa sua paixão, com essa sua devoção, acabou encontrando muitas resistências também, muita incompreensão, mas, por outro lado, aqueles que sentiram-se tocados, o sentiram de tal maneira que se dedicaram também integralmente, se mobilizaram de tal forma que abraçaram aquela causa, que abraçaram aquele coração e juntos fizeram, assim, uma epopeia tão bela, descrita para nós no Paulo Estevão, a história mesmo a nos descrever, o que foi aquela expansão da mensagem cristã, tendo no apóstolo Paulo aí um dos seus principais divulgadores, aquele que conseguiu retirá-la de um círculo mais estreito e fazer com que ela alcançasse realmente outras culturas, outros ares, outras gentes, por isso o apóstolo dos povos, o apóstolo das gentes, porque ele, como pouco, soube compreender a alma humana, as diferenças, as perspectivas, as bases diversas em que ele era convidado a trabalhar, as diferentes lavouras, e soube ajustar-se, bem como ajustar ali o que era preciso para poder fazer-se entendido e para poder cativar, para poder despertar. Não sem um preço, é claro, porque a gente vai percebendo que se é uma obra tão magna, a da educação, é algo que pede muito de nós, aquilo que há de mais valioso, em verdade, de nós, de nossa parte, a consagração da nossa própria vida. E isso não é um mal, pelo contrário, é o descobrir a grande glória da vida, que é em renunciando que a gente passa realmente a conquistar, é em doando-nos ao máximo que a gente passa realmente a adquirir, a conquistar valores para a imortalidade. E ele o fez, entregou a sua vida a essa causa, com imensos sacrifícios e renúncias, mas ao mesmo tempo, que colheita farta, que frutos até hoje não colhe esse espírito que segue no labor com a mesma intensidade, com o mesmo fervor com o que fazia àquele tempo. Por isso, talvez, Emmanuel vai descrever a educação, no livro Coragem, capítulo 22, como uma obra de sacrifício no espaço e no tempo. Ele, Emmanuel, que teve um contato direto com o apóstolo Paulo àquela época, enquanto Públio Lentulus teve a oportunidade de conhecê-lo, de vê-lo uma vez ali em Roma, um encontro que o marcou profundamente para todos os séculos daí por diante. Ele, Emmanuel, que tem sido um desses educandos paulinos, um desses que se sentiu de tal modo contagiado e envolvido pelo espírito de Paulo, que a ele se vinculou nessa grande falange que vem trabalhando por essa educação evangélica, imprimindo em nós os traços, as marcas do Cristo. Desde então, desde a sua desencarnação como Públio Lentulus e a sua conversão propriamente, a sua abertura a Jesus, vem ele recebendo o apoio, o auxílio do apóstolo Paulo, como nos revela Neio Lúcio, que vem então ajudando o nosso querido Emmanuel a seguir expandindo esse projeto de educação,
que encontrou aqui no Espiritismo, no Brasil, e Espiritismo que também se irradia, né, com essa feição do Evangelho para todas as partes do mundo, por meio da obra de Francisco Cândido Xavier, encontrou aqui esse momento de tamanha frutificação, de tantas sementes lançadas no solo aí dos corações. Emmanuel, que é, portanto, já um fruto desse processo educativo também de Paulo, dessa sua capacidade de fazer os corações amar a imensidão desse oceano que vai se revelando o Evangelho de Jesus para todos nós. Então, é uma obra de educação, é uma obra de sacrifício a educação no espaço e no tempo. E eu acho que a vida de Paulo, com todos os exemplos que podemos colher, tanto em suas cartas, como especialmente nessa obra, que é, para nós, uma obra que mal conseguimos descrever a sua grandeza em termos de valores espirituais, a obra Paulo Estevam, nós vamos vendo o que é realmente esse compromisso com o educar, que parte inicialmente do compromisso com o educar-se e com todos os desafios desse processo. E Paulo abraçou essa causa, esse compromisso, quando lá em Damasco, diante do sol de nossas vidas, do sol moral da humanidade, ele teve ao mesmo tempo a humildade e a coragem de erguer-se após a queda das suas velhas concepções até ali, a queda de velhos preconceitos, de antigas ilusões. Ele teve a coragem e a humildade de aceitar a misericórdia, a porta nova que se lhe abria ali, e a coragem de reconhecer-se falho, em erro, e não por isso estagnar, não se prender à culpa, mas se erguer, se levantar para um novo destino, para um novo compromisso com Jesus. Ali ele abraça esse compromisso que iria levar, sustentar até o final da vida, de transformar-se para então transformar. O futuro era incerto, não sabia muito o que esperar, quantas dores e dificuldades teria de facear, mas uma coisa se gravou ali no seu coração de maneira indelével, o seu compromisso de fazer-se novo, nova criatura, à luz do Evangelho do Cristo, a fim de que pudesse, contando com o auxílio da misericórdia de Jesus, estender aquela mensagem que ali o salvava. Falar daquele coração e daquele amor que ali o resgatava de um caminho de sombras e de dores para a glória da vida. Os seus olhos, que até então haviam sido consagrados aos brilhos, aos anseios do mundo, embora a sinceridade no coração, buscando servir a lei divina, mas olhos que ainda estavam muito presos às escamas, às sombras da terra e das ilusões terrenas. Dali por diante, quando recupera a visão pelas mãos do seu dileto amigo, a partir de então Ananias, ele diz: esses olhos, outrora perdidos, outrora cegos, embora julgasse que enxergava, agora, Senhor, que me restituis a luz desses olhos, estarão daqui para diante, para sempre consagrados ao teu serviço. Assim ele o fez não somente com os olhos, mas com a inteireza do seu ser. Abraçou o compromisso de fazer-se um novo ser, para com Jesus educar. Então, o primeiro compromisso do educador, e isso a gente percebe ao longo da vida inteira do apóstolo Paulo, é esse compromisso com educar-se, com o de fato se renovar para que a sua vida não venha a apresentar incoerência. Isso a gente vê em tantos trechos das suas cartas, por exemplo, um que me vem à memória que agora, 1 Coríntios 9, 27, quando ele fala do quanto ele mesmo se subjugava, as disciplinas a que se submetia para que, pregando aos outros, não viesse ele próprio a ser pego, pudesse ser visto ali em reprovação, diante daquilo que apresentava. Então ele assume esse compromisso com todos os desafios que impõe, porque não há jornada mais desafiadora do que essa, a de nos conhecermos, nos encontrarmos, para nos renovarmos, mas assim ele o faz, lidando frente a frente com os remorsos, com as culpas do pretérito, com as antigas convenções que trazia ainda muito presas em si, para dia a dia ir renovando as bases
e renovando, arejando o solo do coração para ser apto a acolher as sementes do Evangelho que agora chegavam em abundância e pediam todo esse zelo, esse cuidado, para que depois tivesse o que dar. Porque uma vez que o educador é esse semeador por excelência, ele precisa ter sementes para lançar. E as sementes que realmente fazem efeito e poderão alcançar outro coração são aquelas que nascem dos próprios frutos, ainda que poucos, mas os frutos que já venhamos a produzir. E, aliás, essa foi uma orientação que ele recebeu logo no início da sua tarefa ali com Ananias, quando Ananias lhe diz: você recebeu essa tarefa, Paulo, a do semeador, mas qual é o primeiro movimento, a primeira ação do semeador? A juntar sementes no seu mealheiro particular. E não se ajunta sementes se não estivermos realmente nesse trabalho de frutificar, porque são as sementes que partem de nós, as que têm o potencial mais criativo, mais transformador em outras vidas, porque à frente delas vai, de certo modo, o exemplo, que suca o solo, abre o campo, e então a semente encontra espaço para cair, para germinar e para produzir. E ele o fez, assumindo então esse compromisso, vai para o deserto, e ali passa um longo tempo educando-se nesse bom combate de cada dia para aproximar cada vez mais o falar do viver, para alinhar a sua vida numa identidade de propósitos, numa identidade entre aquilo que se fala, aquilo que se vê, aquilo que se faz. Isso é muito importante. E nesse sentido, vemos em Paulo, ao longo de toda essa vida, uma vida de coerência, reconhecendo as suas limitações, em muitos momentos, imperfeições, mas nunca deixando de trabalhar para ser cada vez mais a versão que almeja ser, para imprimir cada vez mais em si o Cristo que ele deseja transmitir. Esse é um compromisso fundamental, um compromisso de vida, com todos os sacrifícios que isso nos demandará. Há imperfeições? Trabalhemos por as transformar, a fim de que não venha comprometer a nossa tarefa de educar, sejam os filhos, sejam os evangelizandos, sejam aqueles para os quais falamos sobre o evangelho, seja aqueles com os quais convivemos todos os dias, em todas as instâncias e circunstâncias da nossa vida. É sempre possível educar, se a nossa vida puder se alinhar nessa identidade de coerência. E assim ele o fez, sempre tentando aproximar o que falava da sua proposta do Cristo. Assim também deve caber, ou devemos entender cada um de nós. Há imperfeições por corrigir? Façamos. Há vícios por transformar? Façamos. É preciso deixar certas concepções, acomodações? Façamos. Porque a nossa vida precisa refletir isso. É preciso abrir mão de uma vida, da antiga vida, do antigo eu, do velho homem, para que a educação possa florescer, para que o Cristo possa brilhar. João Batista, não por acaso, é esse precursor para todos nós, os que nos propomos a ser com Jesus, os seus auxiliares na tarefa de educação, e por isso ele traz para nós esse que para mim é um lema de todos nós os cristãos: é preciso que ele cresça e eu diminua. Paulo incorporou, digamos assim, esse lema, e todos nós, enquanto educadores, deveremos fazê-lo também. Por isso, se é uma obra tão magna, a da educação, é também uma obra de sacrifício, no espaço e no tempo, onde somos convidados a sacrificar, no altar do coração, um velho modo de ser, os antigos vícios e os antigos hábitos, para que possamos renascer, ressurgir, sempre cada vez mais moldados à luz de Jesus, conforme o modelo que é Jesus. Por isso Paulo chega a falar dessas marcas do Cristo, que ele busca imprimir em si próprio, porque ele sabe que, no fundo, a educação, no seu sentido mais abrangente, vendo o Evangelho, como diz Emmanuel, como o mais alto instituto educativo que a Terra já recebeu, educar, em última instância, é moldar, é gerar o Cristo
em outros corações, ou despertar os corações para que o façam. Por isso ele buscava fazê-lo em si, para que pudesse estimular os outros a fazê-lo neles, em cada um deles. Ele mesmo vai falar desse processo em alguns momentos nas suas cartas, por exemplo, em Gálatas 4:19, quando ele fala dessas dores do parto. Ele se dirige aos Gálatas, né, como seus filhos, seus filhinhos, por quem sofro novamente essas dores do parto, até que o Cristo seja formado em vós. Então, o mesmo Cristo que ele queria formar em si e fazia todos os esforços para o tal, era o Cristo para o qual ele queria fazer com que os outros despertassem para essa formação, o revestir-se de Cristo, como ele vai dizer. Também na sua carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, no versículo 15, a primeira carta aos Coríntios, ele dirá de maneira muito similar: ainda que tivesseis 10.000 aios, a palavra grega que ele usa é pedagogos ou mestres, enfim, ainda que tivessem 10.000, teríeis apenas um pai, porque eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo. Então ele entendia esse processo educativo realmente como sermos pai e mãe aí, no sentido de auxiliarmos espiritualmente o indivíduo a gerar-se como um novo ser. Então, há as dores do parto no processo, e é preciso estejamos dispostos a lidar com elas. Dores, sobretudo, dentro de nós, porque não é simples deixar muitas vezes um antigo modo de ser para nos fazermos essa nova versão a cada dia, buscando essa linha de coerência que deve reger a nossa atuação. Por isso, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, quando ele descreve o bom pastor, que para nós é ali o texto em que Jesus nos apresenta o arquétipo, o tipo ideal do educador, porque não temos a palavra educação, educador no Evangelho, mas o pastor, ele incorpora aí essa função daquele que conduz almas. Então, o bom pastor é aquele que é o tipo ideal do educador. E Jesus vai descrevendo, então, as características desse bom pastor. E uma das primeiras que lá ele coloca é justamente essa: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não no sentido de dar a vida do corpo físico no martírio apenas. Muitos assim o fizeram, fiéis de tal modo à verdade e ao seu compromisso com o amor e com o evangelho, que chegaram a dar a própria vida, como o apóstolo Paulo. Mas mais do que dar a vida do corpo, é dar a vida do espírito por inteiro, é dar-se por inteiro àquela causa. A educação não é algo que eu exerço em algumas horas da semana apenas. Eu preciso entender que toda a minha vida estará comprometida a partir daí com esse processo educativo, porque a principal preparação para a tarefa da educação eu o faço comigo todos os dias, em cada esforço, em cada ação, buscando aplicar aquilo que é o material de transmissão na minha fala, na minha interação com os outros corações. E a gente percebe, então, Paulo compreendendo essa obra de educação como realmente uma obra de sacrifício no espaço e no tempo, que abre horizontes, que lança bases, lança sementes, mas que não tem nenhuma pretensão ou não faz disso uma exigência, né, de receber uma remuneração imediata. Sabe que mais cedo ou mais tarde os frutos virão e que isso será para si uma tremenda alegria, ver corações despertando para a glória, para a grandeza da vida. Mas não faz disso uma remuneração imediata, uma exigência imediata para seguir semeando e fazendo. Encontra a alegria no fazer e no crescer também com Jesus no processo. E foi algo que ele entendeu muito cedo ali na sua seara do Evangelho, como que a proposta do Evangelho, para além do auxílio no mundo às criaturas, aos aflitos, aos enfermos, aos desamparados, a proposta de Jesus era algo muito maior, muito mais abrangente no espaço e no tempo. Não estaria restrita só àquele círculo, inicialmente do judaísmo, então foi ele o primeiro a propor essa abrangência maior, levar a mensagem para outros, que é quando ele tem a ideia ali de fazer as suas viagens apostólicas, quando retornava de Jerusalém com
Barnabé, e não estaria apenas restrita a mensagem, a proposta de Jesus àquele tempo, nem tampouco a experiência do corpo, era uma proposta para a vida imortal. Então, dirigia-se sobretudo Jesus e o Evangelho ao Espírito. O auxílio ao corpo, à criatura no mundo, deve sempre ser um traço, uma marca do trabalho cristão, mas é preciso não perder de vista aquilo que é o cerne, a iluminação do Espírito para a vida eterna. Formar criaturas para o mundo, para o trabalho no mundo, é uma coisa, é uma das faces da educação, mas ela, em sua feição mais nobre e grandiosa, é formar espíritos para a imortalidade, para a eternidade. E isso Paulo soube compreender. Quando ele tem esse diálogo com Barnabé, retornando ele delineia ali o que seria realmente o seu mote ao longo de toda a vida. Ele assumia o compromisso com a educação dos espíritos. Ele seria aquele que jornadearia por todas as partes, alcançando, sobretudo, os espíritos. Pedro estaria mais focado também ali, em Jerusalém, no auxílio aos enfermos, aos aflitos. Paulo partiria mais para esse campo do trabalho, nos corações, nos espíritos, não que Pedro não o fizesse, obviamente, mas ele tinha de abrir essas picadas, abrir esses horizontes por meio da vida e da palavra, algo que ele logo entendeu como a sua tarefa primordial. Então ele diz assim para Barnabé, quando vê as condições em que estavam a Casa do Caminho naquele momento, muito difíceis as condições por causa das perseguições, ele havia ido até lá juntamente com Barnabé, a pedido do próprio Pedro, as pregações evangélicas não estavam ocorrendo mais por causa das perseguições, então, basicamente, estava ocorrendo a assistência material aos enfermos, aos aflitos, enfim. E ele retorna dessa viagem, então, muito preocupado, temeroso com o futuro do evangelho, porque se assim ficasse restrito apenas ao auxílio material e apenas àquele círculo muito estreito, o evangelho realmente não vingaria. E é então que ele tem essa ideia de abrir os horizontes para outros povos, para outras frentes de ação, sobretudo para essa tarefa da iluminação do Espírito. E ele diz assim a Barnabé, não é justo esquecer esses grandes serviços da igreja de Jerusalém, junto aos pobres, aos necessitados, e creio mesmo que esse auxílio tem sido aí essa tábua de salvação da igreja de Jerusalém. Existem, porém, outros setores de atividade, outros horizontes essenciais. Podemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. A tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, ou seja, do auxílio material, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Então aqui ele elege isso realmente como a meta primordial da sua vida, a iluminação do Espírito. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. Ou seja, uma vez que conseguimos de tal modo contagiar e abrir um coração para a presença interna do Cristo e dos valores, das sementes do Evangelho, o quadro de percepções desse Espírito muda. E ele passa agora a encontrar muito mais recursos para esse grande processo, fundamental processo, o de se educar. As dores, as dificuldades antes lamentadas apenas, ou que levavam à revolta, levavam à cristalização ainda mais na rebeldia, na preguiça, na inação, são agora tomadas como recursos fundamentais para essa educação, a do nosso sentimento, a dos nossos valores, a do nosso olhar. Por isso, o papel que ele entendia do educador é levar o Cristo, não em termos de rótulo apenas, mas os valores do Evangelho para dentro desse coração, para que ele, se renovando por dentro, aderindo conscientemente a esse processo, possa então agora ler a vida ao seu redor com um novo olhar, com um novo propósito, com novas motivações.
Essa é a visão paulina aqui, né, do que é esse processo educativo. O que Emmanuel vai descrever de maneira muito interessante depois, no seu primeiro livro, psicografado pelo Chico, intitulado Emmanuel, lá no capítulo 35, quando ele fala de educação, ele tem lá uma expressão muito interessante, a formação da mentalidade cristã. Não do rótulo apenas, mas da mentalidade, o espírito que passa a pensar a vida em termos do Evangelho. Sob as bases, sobre as bases e sob a luz do Evangelho. Então tudo é ressignificado. A convivência, as experiências, os desafios, o trabalho, em tudo ele encontra elementos para se enriquecer e se educar à luz de Jesus. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo e, por fim, os obstáculos da vida seriam amados, como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Então veja a mudança de perspectiva. Uma vez que Cristo passa a ser gerado em nós, uma vez que fomos de tal modo tocados por uma vida já moldada pelo Cristo, a gente passa realmente a vislumbrar a vida de uma maneira completamente diferente. E Paulo, mais uma vez, não mediu esforços para levar adiante esse seu empenho educativo. Fez as viagens com sacrifícios imensos, afinal de contas, a vida do bom pastor consagra-se à causa de educar, de conduzir. Então não mediu esforços para fazê-lo. Mais tarde recorreria ele a um instrumento educativo que foi muito útil. As próprias palavras de Pedro se referem a isso quando, na volta da sua segunda viagem, Paulo passa em Jerusalém. Pedro faz menção às suas epístolas como esse elemento educativo muito precioso que teve um grande alcance naquele início do cristianismo primitivo. Ele que havia aprendido do próprio Jesus, quando lhe traz essa orientação, Jesus lhe havia dito que o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas sim no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Então, como era uma vida que realmente irradiava o Cristo, essa paixão pela causa do Evangelho, a sua palavra alcançando outros corações através das epístolas, foi também um elemento educativo muito valioso, muito precioso nas palavras do próprio Pedro. E buscou, de todas as maneiras, realmente conhecer a alma humana. Viajou por fora, mas sobretudo por dentro, sem nunca perder de vista esse compromisso primordial de acender a sua própria luz para que pudesse, então, despertar, romper com as sombras da ignorância e das paixões e chamar mais corações a essa tarefa educativa. Sempre buscou aí esse óleo do sacrifício que pudesse manter a sua candeia bem acesa, mas foi ao contato dos corações, conhecendo os dramas, as dores, conhecendo a alma humana, porque esse é outro pré-requisito para o bom educador e que Paulo soube fazer muito bem. Criar esse vínculo com os corações, conhecê-los, porque não se domina essa arte de educar, como a define Kardec, na questão 917 do Livro dos Espíritos, sem, Kardec coloca lá 3 elementos, muito tato, muita experiência e profunda observação. E isso foi o que Paulo foi desenvolvendo. Ele aprendeu a conhecer a alma humana, ele aprendeu a entender as diferenças e como ajustar-se a essas diferenças para fazer-se entendido, para poder semear o alimento que serve para uns, por ora, para outros talvez não seja ainda o mais ideal, uns estão ainda mais no leite, como ele diz, outros já suportam um alimento mais sólido. Então, conhecer a alma humana, que é outro dos requisitos que Jesus traz lá para o bom pastor, em João 10. Ele conhece as suas ovelhas e é por elas conhecido. Então, a gente percebe que Paulo vai encarnando realmente aqueles atributos do bom pastor que Jesus descreve. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor conhece as ovelhas e é por elas conhecido.
Paulo, a gente percebe isso nas cartas, o quanto ele conhecia os seus tutelados, o quanto ele sabia das necessidades de cada comunidade e a ela se ajustava. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, essa capacidade de ler a alma humana, de graduar a sua expressão segundo as necessidades de cada um, porque não é algo que diz respeito a nós, o processo educativo, diz respeito ao outro, né? Não é imprimir o que eu quero, o meu ponto de vista, mas é ler o outro para, de alguma maneira, entender como ajudar o outro a dar mais um passo na senda do progresso. Não é me imprimir no outro, mas é imprimir a Cristo no outro, encontrar os melhores meios para fazê-lo. Isso não se faz sem muito tato, muita experiência, ou seja, vivência, caminho percorrido, esforço, estudo e profunda observação. Com clareza de visão, a clareza que somente o amor dá, a sutileza, o tato que somente o amor, a caridade dão. Foi isso que Paulo fez, então, na sua tarefa, na sua jornada como educador. Seguiu viajando, seguiu recorrendo a todos os recursos do seu tempo, dentro das possibilidades de então, as epístolas como esses elementos educativos que tinham tanta força, que instruíram, que de fato contribuíram para a educação de tantos, porque iam acompanhadas não só ali dos que levavam essas epístolas, mas elas transportavam consigo o espírito paulino. Como disse Jesus, o valor da tarefa não está na presença pessoal, mas no conteúdo espiritual que acompanhava aquelas cartas, porque elas despertavam nos corações que as liam, que as recebiam, essa reflexão, essa lembrança sobre aquele coração, sobre a ascendência moral daquele coração. Porque falar de educação é falar também sobre essas impressões com que nós vamos penetrando em outras vidas. É falar de nos convertermos num foco de irradiações que envolvem, que embalam, que contagiam, que transformam. O próprio Kardec, numa obra sua, uma de suas primeiras obras, antes mesmo do Espiritismo, quando ele lança lá um plano proposto para a melhoria da educação, e ele fala sobre educação moral, ele fala muito disso no seu texto, que a educação moral, ela diz respeito, em grande parte, a essas impressões com que nós envolvemos o educando. Que tipo de impressões? A ascendência moral do exemplo, o contágio da paixão, do sentimento vivo, da eloquência naquilo que se fala. São essas as marcas que realmente moldam e abrem campo em outros corações. Então, as epístolas de Paulo iam acompanhadas disso. E mesmo não estando presente, ele estava educando. Mesmo depois de partir, ele seguia educando, porque a educação é obra de sacrifício no espaço e também no tempo. Ou seja, os frutos seguem sendo produzidos depois. Por isso me recordo, quando da biografia, né, de Paulo Estevão, Emmanuel traz uma mensagem no grupo familiar ali da família Joviano, do qual o Chico participava, o culto ali que eles faziam, e várias mensagens eram ali trazidas por Emmanuel, por Neil Luz, que depois foram compiladas no livro Deus Conosco, Sementeira de Luz, Sementeira de Paz, Colheita do Bem. E numa dessas mensagens, está no livro Deus Conosco, lá no capítulo 57, chamado Os Operários da Edificação Cristã, Emmanuel fala, quando ele iniciou esse projeto de escrita do Paulo Estevão, por quantos corações ele foi buscado, amigos do apóstolo da gentilidade, eram trabalhadores da Tessalônica, negociantes de Colossos, enfim, indivíduos ali da Tessalônica, da Laodiceia, de tantas e tantas partes, que queriam deixar ali os seus subsídios para que Emmanuel pudesse fazer essa obra. Ou seja, os frutos no espaço e no tempo dessa tarefa educativa. Milhares e milhares de corações que dele receberam esses benefícios educativos, o próprio Emmanuel, e que vinham então contribuir para a sequência desse processo educativo, que é a base do próprio Evangelho e também da doutrina espírita. Então, Emmanuel chega a dizer que se ele fosse colocar tudo, a obra jamais chegaria a termo. Então, ele teve que filtrar e selecionar. Mais tarde, Lúcio, no livro Sementeira de Luz, lá no capítulo 89, ele há de mencionar que participou de uma reunião sublime no mundo espiritual em comemoração ao lançamento, né, da biografia de Paulo, o livro Paulo Estevão, em que ele pôde ver, não de muito perto,
pela primeira vez, o apóstolo da gentilidade, que a sua grandeza era tal que ele preferia silenciar, que a sua emoção, o seu sentimento pudesse falar, que ele não ousaria colocar em palavras a grandeza desse Espírito. E então ele conclui que ele percebeu que esses grandes vultos do cristianismo, ele, Paulo, né, Estevão e outros tantos, seguem ainda com o mesmo fervor do princípio nessa causa da redenção humana, seguem ativos do mundo espiritual, porque é uma obra de sacrifício e de amor, sobretudo, no espaço e no tempo. Então, Paulo soube encarnar muito bem essas características do bom pastor, como as descreve Jesus, dá a vida pelas ovelhas, as conhece, é por elas conhecido, e a terceira característica que Jesus lá coloca, conhece a Deus e é por ele conhecido. Ou seja, não há como realmente preparar espíritos para expressarem a sua potencialidade divina, pois isso, no fundo, é educar. Emmanuel tem um texto muito belo, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, sobre o que é educação. Não há como fazê-lo sem comungar com aquele que é o próprio artífice de cada um de nós, o Criador por excelência. É preciso aprofundar a nossa experiência com Ele, com Cristo, para que enriqueçamos também as nossas possibilidades de trabalhar, de educar, graças à inspiração do mais alto. Então, essas três características, Paulo as soube encarnar como poucos. Viveu, serviu, amou e lutou por essa causa, e por isso gravou em inúmeros corações, e segue ainda gravando e marcando inúmeros corações com esses traços, essas marcas de Jesus, fazendo com que ele possa nascer em nós ou nos cativando para que, enfim, possamos gestá-lo e expressá-lo a cada dia mais, revestindo-nos do Cristo, revestindo-nos dessa nova criatura sobre a qual tantas vezes Paulo fala que estamos destinados a ser e a construir em nós. Que possamos nos inspirar, né, nesse exemplo, nessa dedicação, para compreender o que seja realmente educar. Mais do que transmitir conhecimentos, será gravar com espírito, né, com as nossas impressões e as nossas impressões, gravar os caracteres dourados do Evangelho nos corações. Será despertá-los para essa grandeza, para essa imensidão do mar, para que possam, então, querer realmente navegar por essas águas, as águas do Evangelho, tendo por timoneiro a Jesus. Apenas para encerrar, uma descrição do próprio Emmanuel, que está no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares, quando ele traz uma mensagem inédita sobre esse relato do encontro do apóstolo Paulo com Públio Lentulus, à época, quando ele descreve assim Paulo para nós. O convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Muitas vezes foi áspero, a terra não estava amanhada e se em alguns pontos oferecia leiras brandas e férteis. Na maioria, eram regiões em espinheiro e pedregulho. Paulo foi o lidador de sol a sol. Seu fervoroso amor foi a bússola divina. Sua paixão no mundo, iluminada pela sua dedicação ao Cristo, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. Que possamos, então, nos inspirar nessa força, nessa marca que ele deixou no espaço e no tempo, e que venhamos a abraçar também com ele essa causa de despertar os corações para a grandeza, para a imensidão do mar, do oceano, que o Evangelho descortina para nós. Que Jesus nos abençoe a todos, que Paulo seja um exemplo para que prossigamos para o alvo que todos temos a alcançar. Muita paz e muita luz a todos. Arthur, muito obrigada. Fantástico, muito bonita e profunda a sua fala. Os agradecimentos caem como chuva bendita. E as pessoas estão realmente maravilhadas e agradecem muito e te dizem realmente como um comentador do Evangelho primoroso, como você na realidade é, não é? Aqui nós temos um exemplo disso, só um momento, desculpem.
A Lúcia Paz, por exemplo, ela diz: difícil perguntar alguma coisa depois dessa aula tão completa, com imensa sabedoria e com tanta naturalidade. O que não deixa de ser verdade, não é? Mas, mesmo assim, nós temos aqui 2 ou 3 questões para você. Nós temos... já tem aqui mais um comentário, não é? Mas temos aqui uma questão do Iasco Aravaca, que diz: Paulo, como educador, teve frustração com a dissidência de João Marcos, mas deu muito certo com Timóteo. Melhor educador, mais maduro, moderado em suas próprias experiências de espírito imortal? Olha, com relação ao João Marcos, eu digo que, na verdade, foi bem sucedido também, porque se a gente pensar, mais tarde, João Marcos é o que viria a ser o evangelista Marcos, né? Então, ele ainda muito jovem, ainda meio oscilante, meio hesitante, Paulo teve para com ele uma postura, digamos, enérgica, né? Bem firme, mas eu acho que aquele choque foi importante para a personalidade de João Marcos, porque mais tarde ela consolidou nele melhor algumas das motivações que o moviam. Porque é interessante esse estudo, a gente fez até uma palestra certa feita sobre Marcos, né, o evangelista, e essa relação dele com Paulo, porque a gente percebe que no início ele estava muito movido, não por uma motivação própria, ele estava muito na seara do evangelho porque a mãe queria que ele estivesse. Exatamente. Então faltava, e Paulo logo percebeu isso, faltava isso, né? É como a frase que a gente trouxe no início. Foi designado para ele construir o navio, mas ele ainda não amava a imensidão do mar. Faltava para ele a motivação que o moveria, que seria a força diante dos obstáculos. Então, quando ele vê os obstáculos, ele fraqueja, oscila, dá um passo atrás naquele primeiro momento, mas mais tarde ele volta mais firme, né? E se torna o evangelista que trouxe para nós o evangelho. Paulo chega a citar ele mais tarde nas suas cartas, pedindo que ele fosse a Roma, se não me engano, também acompanhando Timóteo e tal. Então a gente vê que Marcos depois realmente se insere na tarefa. Agora Timóteo dá-nos a impressão de ser realmente um solo mais preparado já. Timóteo, ele é o filho espiritual de Paulo, né? Ele realmente o amava como um pai, e a gente percebe que ele semeou já em solo mais fértil. Timóteo já era um coração também muito novo, como Marcos, mas um coração que já trazia em si muito dessa motivação, desse anseio, né? É bonita aquela cena que é descrita quando eles têm o primeiro encontro ali, e como ele bebia as palavras que Paulo trazia, comentando as escrituras, ele ficava fascinado, ele realmente já era um coração que havia aderido a essa proposta. Marcos ainda estava muito no empurrão da mãe, mais tarde ele haveria de aderir, mas aí Paulo deu aquele choque justamente para quebrar, talvez, aquela visão equivocada que ele vinha trazendo, para que ele pudesse, então, se reconstruir novas bases, e fez efeito. Ele não desistiu de todo, mais tarde ele volta na ativa. É isso, e depois desse choque do Paulo, ele teve uma ótima orientação através de Pedro, não é? Exato. Que o conduziu e o orientou, e bem orientado, e o resultado foi o que nós conhecemos hoje, que é uma maravilha. Então, dando continuidade, nós temos aqui também uma segunda questão de Leandro Moraes, que diz: Arthur, de que forma poderia ser construída uma analogia entre as viagens de Paulo com as viagens hoje virtuais de vários expositores que nos trazem reflexões urgentes referentes ao Evangelho? Olha, excelente pergunta. Eu acho que realmente muito pertinente, porque vamos voltar lá, por exemplo, a questão das epístolas também, que, de certo modo, foi uma tarefa complementar às viagens apostólicas. Porque, assim, Paulo começou com as viagens, mas quando ele viu que as viagens só por si não dariam conta de todo o trabalho, ele ficou até meio abatido no primeiro momento, porque ele percebeu o tamanho das demandas, e é então que Jesus vem em auxílio dele e traz as ideias, ou a ideia das epístolas, que viriam complementar. É como se Paulo pudesse viajar mais, porque não só presencialmente ele estaria viajando,
por meio de cada epístola sua, ele também estaria viajando e alcançando outros lugares, porque essa foi a ideia primordial que Jesus traz. O valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Então é como se ele dissesse assim para Paulo: olha, você não precisa viajar para todos os lugares. O que precisa ir é o Espírito. E tem outros meios, outras maneiras de alcançar esses outros lugares, esses outros corações, de levar o Espírito até eles, sem que você precise fisicamente estar por lá. Então Jesus pede para ele usar os poderes do Espírito, que naquele tempo, dadas as possibilidades, digamos, materiais mesmo e tecnológicas, se traduzia ali nas epístolas. Era o que de melhor eles tinham na época, né? O que dava a ele essa possibilidade de um alcance maior. Então, ele, num primeiro momento, ele nem entende o que Jesus quer dizer, usar os poderes do Espírito, o que é isso? E aí Jesus, então, vem em auxílio e diz: não, escreva para as comunidades. Agora, essa expressão poderes do Espírito, para o nosso tempo, ela ganha possibilidades muito mais vastas do que naquele tempo, né? Os poderes do Espírito hoje, multiplicados pela tecnologia, são ainda maiores do que os daquele tempo. Então, muito certamente, se Paulo tivesse hoje encarnado, seguiria muito certamente essa mesma orientação de Jesus, usar os poderes do Espírito e recorrendo a todas essas possibilidades que a tecnologia, que o mundo de hoje nos proporciona. Então, temos as palestras, temos a possibilidade de conversarmos, de fazermos grupos de estudo à distância, de compartilharmos material, de acessarmos livros e conteúdo como nunca antes. Temos filmes, séries, enfim, uma série de maneiras de estarmos divulgando os valores do Evangelho, os valores da doutrina espírita, não somente para públicos diretamente espíritas, mas muitos outros corações que vão se interessando, que vão se acercando da mensagem. Então, acho que esse é o apostolado dos gentios hoje, né? Ou seja, entendendo por gentios os corações que ainda não se ligaram, de certo modo, né, à proposta dos valores do Evangelho. Hoje, Paulo estaria viajando aí pelas redes de muitas maneiras, como apóstolo dos povos e das gentes que é, alcançando outras culturas, levando o espiritismo, né, de outras maneiras, pelos meios ao seu alcance, sempre fazendo essas pontes como ele o fazia. Certamente ele estaria utilizando-se muito desse recurso, sempre também com foco em qualidade, em valor, né, para que a gente não se perca só numa superficialidade, mas investindo realmente na qualidade daquilo que é semeado e, claro, buscando tanto quanto possível alinhar a nossa vida àquilo que se transmite, para que então realmente a mensagem vá acompanhada dessa força, dessa ascendência moral, né, de quanto se tem um empenho em viver aquilo que se transmite. Com certeza, e eu penso que os NEPs, hoje em dia, são um ótimo veículo para tanto, não é? Eu acompanho 1 ou 2 NEPs, inclusive o que você coordena, claro, e nós vemos a profundidade dos estudos e das discussões que são colocadas, que são postadas, e realmente é uma ferramenta essencial para todos nós. Dando continuidade, temos aqui mais uma questão da Maria Campos. Ela diz: como introjetar a ideia de que os educadores também são aprendizes? Olha, acho que esse aí é um passo inicial para a tarefa da educação bem compreendida, né? Eu me lembro de Guimarães Rosa até, quando ele diz, né, que mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Então, acho que você entender educação e você se ver como educador passa por esse processo de entendimento de que você é alguém em constante formação, em constante processo de melhoria, de aperfeiçoamento, para que tenha, então, mais recursos de causar nos outros essa impressão que desperta. Isso é muito, muito importante. Eu citei, né, o próprio texto de Kardec, é interessante esse texto de Kardec, antes dele ser espírita, inclusive, quando ele fala sobre educação moral, um rival ainda bem jovem, né? Acho que ele estava com 24 anos quando escreveu essa obra,
plano proposto para a melhoria da educação, mas ele já traz ali conceitos que depois o Espiritismo só viria a reforçar, e ele fala muito desse impacto, né, das impressões. Para ele, a educação moral ela diz respeito muito a essas impressões que a gente gera no outro. E nesse sentido, uma das principais impressões que a gente pode gerar no outro, que o desperte, que o motive, então, a se educar, a se aperfeiçoar, é esse constante compromisso nosso por sermos cada vez melhores, por sermos pessoas que se veem perante a vida como aprendizes, mas aprendizes que nunca se cansam realmente de buscar mais, de buscar ser melhor, de se aperfeiçoar para melhor fazer. E isso cativa, isso desperta. Você vê que não é alguém que parou e estacionou numa posição de falsa superioridade, de que se considera agora ali numa posição privilegiada, superior, e que então está somente, digamos assim, está ali somente numa posição meio que orgulhosa, dizendo, olha, eu estou compartilhando aqui algo da minha grandeza com vocês. Não, é alguém que você vê que está ali numa luta incessante e que vai compartilhando frutos dessa sua própria luta, que vai compartilhando ali experiências desse seu próprio caminhar. Então, quando essas impressões alcançam o coração, elas vêm com muito mais força, porque você sente essa ascendência de que é alguém que fala do que tem vivido, de que é alguém que fala do que tem buscado, e alguém que tem encontrado soluções que têm sido as soluções que o têm feito realmente encontrar mais paz, mais felicidade. Então, eu acho que é o primeiro passo. Se a gente não compreender a educação nesses termos, a gente pode estar aí muito presos ao processo de ilustrar inteligências, mas formar espíritos, se a gente não despertou para a nossa própria formação enquanto espíritos, novas criaturas com Cristo, a gente está muito longe ainda de propriamente educar. É verdade. Você falou também da luz, né, que penetrou os olhos de Paulo, que a partir deste momento ele então abraçou de uma vez por todas a sua missão e transformou na realidade. O desejo que nós temos é que essa luz que iluminou os olhos de Paulo reverbere em nós, na realidade. Não é? Reverbere em nós e que nós possamos encontrar uma forma de que essa reverberação possa também, a partir dos nossos corações, atingir outras pessoas, atingir outros educadores também. Como é que nós encontraríamos um caminho mais direto? Será que existe? O primeiro passo, né, para essa luz reverberar em nós é abrir as janelas da alma, que foi o grande movimento que Paulo fez ali, porque ele vinha até então, até aquele encontro em Damasco, ele vinha de mente cerrada, de coração cerrado, no seu orgulho, porque quando ele cai do cavalo, e Emmanuel descreve isso, ele percebeu que o Cristo o havia buscado por todos os meios e de todos os modos. Então, o que é esse abrir das janelas da alma? É o movimento da humildade, que não por acaso Jesus escolhe como a primeira lição do Evangelho. É porque Paulo poderia se fechar ainda mais ali, mas ali ele abre as janelas da alma, e é aí então que ele recobra a visão, porque ele vinha enxergando o mundo, mas ele não vinha enxergando em espírito. E é nesse processo, puxa, eu falhei, eu sou falho, eu tenho imperfeições, eu me equivoco e eu preciso aprender, eu preciso melhorar. É aí, somente aí, que a luz do Evangelho consegue penetrar. Porque é assim, Jesus diz lá no Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus bate à porta de todos os corações. Agora, é o movimento, é a postura adotada de humildade que nos prepara, que nos abre, então, esse novo universo. Por isso, Jesus inicia as bem-aventuranças dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, só se abre para esse novo universo de compreensões e de vida, o reino dos céus, aquele que coloca-se com essa abertura perante a vida, a abertura para aprender, a abertura para renunciar, a abertura para fazer diferente. Por isso, humildade está muito associada à fertilidade, humus aí, né? Ao solo fértil, ao solo arejado. Sem isso,
nenhuma semente vinga, nenhuma semente consegue avançar. Então, acho que o primeiro movimento é esse, e a humildade ela é um fruto, digamos assim, inevitável do processo de autoconhecimento. Quando você se propõe a se conhecer, não tem como você não avançar nesse processo de desenvolvimento da humildade. Porque você vai reconhecendo tantas coisas por ajustar, tantas coisas por melhorar, que você vai consolidando isso. Emmanuel define a humildade no Pensamento e Vida como essa postura em nós de reconhecimento da nossa pequenez diante da grandeza do universo. Então, uma vez feito isso, a gente se abre para o Evangelho. E aí a luz do Evangelho vem com toda a força. Ela ativa em nós coisas que estavam adormecidas, ela resgata em nós esses potenciais que estavam esquecidos, e ela, então, realmente nos impulsiona para tudo mais que temos por fazer depois, para que venhamos mais à frente poder realmente fazer essa luz também reverberar em outros corações. Na medida em que a gente vai acendendo a nossa candeiazinha, é que a nossa luz também começa a ampliar o seu alcance para com os outros corações. Nós temos aqui, na realidade, ainda 3 ou 4 minutinhos, e eu gostaria de colocar, então, uma última questão. É uma questão da Jussara, a Korngold. Então, ela diz, como motivar o jovem de hoje ao despertamento espiritual? Ô, querida amiga, um grande abraço aí para a Jussara, né? Uma querida amiga, também Paulina, como a gente sabe, que ama muito a Paulo. E, minha querida, eu acho que é essa paixão, eu gosto dessa descrição aqui que o Emmanuel coloca, né? Recuperando ela aqui. Paulo foi o lidador de sol a sol, seu fervoroso amor, olha isso, né? Fervoroso amor foi a sua bússola divina, sua paixão no mundo, iluminada pela dedicação ao Cristo, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. Eu acho que por isso que Paulo teve tanta ascendência sobre os jovens. Ali, se a gente pensa Lucas, Timóteo, Tito, Trófimo, muitos deles eram jovens. E por que ele tinha essa tamanha ascendência? Porque era essa paixão, né? O jovem está, sobretudo, nesse momento em que ele busca sentido e propósito para a sua vida, o que o materialismo não tem conseguido dar. E por isso vemos tantos jovens desalentados, embora com os prazeres, os sentidos satisfeitos no imediato, temos visto tantos jovens desalentados, temos visto números tão crescentes, né, e tão alarmantes de suicídio, de depressão, nessa fase da vida, porque é a fase em que se busca o mote da vida, em que se busca aquilo que sustenta, aquilo que vai alimentar a caminhada daqui para frente. E Paulo, em expressando com tamanha convicção essa sua paixão, né, em ensinando as criaturas a amar essa imensidão que ele via e sentia no Cristo, ele alcançava esse coração apaixonado dos jovens que queriam esse anseio. Então, acho que quanto mais a gente conseguir imprimir em nossa vida essa convicção, esse amor pela causa, que irradia, que contagia, mais jovens a gente vai conseguir trazer, né? Sair desse marasmo, às vezes, em que a gente se coloca na experiência religiosa, desse mecanicismo de seguir já as coisinhas muito bem estabelecidas, só cumprindo quase que pro forma determinadas atividades. Não, tem que se ver em nosso verbo, em nossa palavra, em nossa ação, essa paixão, que esse é o maior mote que se pode ter na vida, trabalhar pelo Cristo no mundo, né? Então, se a gente conseguir ensiná-los, mais do que dizer para eles, façam isso, façam aquilo outro, lá, mais uma vez na frase que trouxemos, se a gente, mais do que dizer para eles, vai juntar madeira para fazer um navio, faz isso, faça aquilo outro, se a gente conseguir ensinar eles a amar o que os espera, o que está destinado para cada um que abraça a seara com Cristo, se a gente conseguir transmitir isso com uma vida que realmente incorporou, eu acho que a gente vai conseguir conquistar muitos jovens. Por quê? Pode parecer difícil diante das muitas distrações que o mundo tem, mas o mundo não tem conseguido dar a eles o que nós temos a dar com a doutrina espírita e com o Evangelho. E isso é uma vantagem para nós. E a gente precisa saber se aproveitar dessa vantagem.
que o que o mundo dá não sacia, não responde e não alivia. O que o Evangelho dá, isso sim, sacia, alivia, responde e desperta. Eu acho que a gente tem que realmente conseguir transmitir essa paixão e aí a gente vai conseguir motivá-los. É isso. E é justamente em momentos como esse, Arthur, aqui eu digo isso porque tem aqui um comentário de Rosana Aragão dizendo que se não fosse situações em que nós passamos como essa, ela muito dificilmente poderia estar presente em uma das suas falas, em uma das suas palestras. Portanto, nós vemos também que a situação atual nos permite levar o evangelho a todos de maneira direta, clara e rica, como 2 tardes como essa que passamos, que essa ainda não terminou, ainda tem um pedaço para terminar. Mais uma vez eu te agradeço, Arthur. Fenomenal, muito obrigada. Luz no teu caminho, sempre, 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 para nos iluminar, reverberar sobre os nossos pensamentos e corações. Obrigado, viu, querida Urânia, a Cláudia, a Silvana, muito obrigado a todos e um ótimo final de evento aí para todos vocês. Quer dizer alguma coisa, Cláudia? E eu gostaria de que o Arthur recebesse o nosso mais profundo obrigado pela beleza da apresentação, que nos emocionou muito. Ouvir falar de Paulo é sempre, né, uma maravilha. E gostaria somente de frisar uma frase que você disse, que eu acho que resume todo esse nosso evento de fim de semana, que é transformar-se para transformar. Então, eu acho que precisa ser o lema de cada um de nós, independente da função, né, da atividade que estejamos realizando. Eu acho que essa sua frase veio resumir todo o nosso fim de semana, transformar-se para transformar. Muito obrigada. Imagina, muita luz aí, viu? Arthur, querido, mais uma vez gratidão pela sua participação, você sempre muito querido, sempre fazendo todo o esforço aí na tua agenda para atender os nossos pedidos. Com o coração cheio de alegria.